Fala galera, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Ricardovski e hoje eu vou abordar um tema um pouco polêmico, mas um tema ainda muito necessário para essa sociedade tão conturbada que nós vivemos hoje em dia. Considere se inscrever se gostar, deixa sua qualificação e bora destrinchar esse assunto, que é muito importante. Vamos lá galera, vamos entender essa situação. Nada é tão simples, nada é tão fácil. Hoje eu vou abordar um tema sensível e muito importante para a gente refletir, porque ultimamente as redes sociais elas têm se transformado em verdadeiros campos de batalha quando o assunto envolve questões sociais. Tudo vira rótulo, tudo vira julgamento imediato, muitas vezes falta reflexão. Uma polêmica recente me chamou a atenção. Uma mulher obesa, ela teve uma corrida de moto para o aplicativo recusada e assim, rapidamente foi classificado por muitos como gordofobia. O vídeo viralizou e dividiu opiniões, levantou alguns debates importantes sobre preconceito, segurança, limites profissionais e até comparações que, na minha visão, precisam ser feitas com mais cuidado. Então, vamos nessa aí, porque justamente por isso que eu quero falar desse tema hoje, não para apontar nenhum culpado, sabe, mas para dar todos os lados dessa história. Por que quando a gente reduz um problema complexo a um rótulo simples, todo mundo perde, né? Eu falo desse assunto não como espectador, mas como alguém que já viveu isso na prática. Eu já trabalhei com moto há muito tempo e já trabalhei com moto de 125 cilindradas, fazendo também transporte de passageiros. Na época, muitas vezes eu não fazia seletividade, aceitava corridas sem avaliar tanto. E isso me trouxe problemas sérios, porque tanto troca de peças e desgaste prematuro. E muita gente acha que é só querer levar o passageiro, mas existe um lado técnico que quase ninguém comenta, sabe? Sabe, o limite da suspensão é um ponto que muita gente coloca em debate, mas não é o principal. Tá? É um ponto importante, mas não é o principal. Outro ponto também é o peso bruto total da moto, coisa que consta, inclusive, no documento. A embreagem, que é para mim o ponto-chave, porque se a moto ela tem uma cilindrada baixa, a embreagem dela não vai dar conta de levar determinado peso, não tem milagre. Os freios têm a capacidade de frenagem, que ela é limitada, ela é de acordo com a potência da moto, com o peso da moto. Se você colocar peso demais, os freios também não tem tanta eficiência. E outra questão é a estabilidade. Além da moto não ter tanta estabilidade, por ser uma moto de baixa cilindrada, tem a questão da experiência do piloto também. Muitas vezes o piloto não tem tanta experiência. Na minha primeira moto, uma vez eu levei de carona um colega de trabalho e a moto foi empinando. Cada lombada que eu passava, a moto foi empinando, porque eu não tinha muita experiência. O passageiro também não sabia se comportar na moto. Então ele ia muito para trás com o corpo, fazendo com que o peso, a gravidade, o centro de gravidade da moto fosse deslocado para a roda traseira. E isso é um risco que o passageiro não quer correr, mas ele não tem consciência. Já o piloto, quanto mais experiente ele for, mais ciência disso ele tem. A última passageira com peso elevado que eu transportei, ela me fez sofrer bastante. Não foi só o desconforto, foi o risco real. A moto perdendo força, embreagem sofrendo, fritando. A passageira embarcou na moto em menos de 5 minutos. Após iniciar a corrida, nós pegamos uma leve subida. A moto não aguentou subir, parou no meio da subida. Eu tive que pedir para ela desembarcar. Eu empurrei a moto até o ponto plano e tentei prosseguir a viagem, porém a embreagem já tinha ido embora, não tinha mais embreagem. Eu tive que esperar a moto esfriar. Eu estava em outro município, a cerca de uns 15 quilômetros de casa. Eu tive que praticamente ir com ela no embalo. E eu moro num ponto alto também. O restante da subida eu tive que empurrar a moto. Entrei em contato com a plataforma, mas a plataforma não se responsabilizou, pediu para resolver com a cliente. A cliente, obviamente, não ia querer sanar o meu problema. Ela teve que pedir uma outra corrida, ficou uma situação desagradável. Tentei ao máximo não constranger a pessoa, porque ela não tem culpa, eu deveria ter
avaliado que ela era pesada demais para moto. E infelizmente foi isso que aconteceu. Não é sobre o corpo da pessoa, é sobre a capacidade mecânica, segurança. Hoje eu tenho uma moto de 250 cilindradas, ela aguenta mais peso, tem freios melhores, tem um motor mais forte, é o dobro da potência, tem uma estrutura mais preparada. Isso me dá mais margem para trabalhar com muito mais tranquilidade e segurança, sem tanta seletividade. Claro que sem exageros. Na questão da passageira, e ela tem um erro em comparar a cor do cara. Agora, olhando pelo lado da passageira, é óbvio que ninguém gosta de ser recusado, ainda mais em público. Ainda mais em uma situação que toca diretamente na autoestima. O sentimento de humilhação é real e precisa ser reconhecido. Cor de pele não coloca ninguém em risco mecânico. O peso, infelizmente, pode colocar. Então, a comparação que ela fez foi ridícula. São coisas completamente diferentes. Misturar pauta de cor com debate sério que precisa ser tratado com responsabilidade, gordofobia. São coisas assim que, nesse caso, não se encaixam. O peso dela poderia influenciar na segurança. A cor do piloto não tem nada a ver com isso. Com relação às plataformas, eu verifiquei nos comentários de muitos vídeos desses que viralizaram a respeito dessa moça, que muita gente sugeriu que as plataformas deviam pedir o peso do passageiro. Eu discordo. Isso abre espaço para mais constrangimento, discriminação. Eu também acredito que quem solicitou uma corrida de moto precisa ter consciência de que moto não é carro. E sim, ela podia ter optado por um carro, não como obrigação, mas como uma escolha mais adequada. Ela seria mais sensata, né? Uma escolha mais sensata. O passageiro, ele pode perguntar, verificar ou entender os limites do veículo que está pedindo, né? Sabe que uma Pop 100 é uma moto que não tem uma capacidade muito grande, além do peso do piloto, não dá muita margem para levar uma pessoa muito pesada. E nas redes sociais nós vimos dois extremos, quem chamou tudo de gordofobia e quem simplesmente ignorou completamente o sentimento da passageira. E quando a gente escolhe um só lado, o diálogo morre. A liberdade do profissional termina onde começa a dignidade do consumidor, mas a dignidade do consumidor também não pode anular a segurança e os limites físicos, né, da atividade que ele desempenha. Não dá para exigir que alguém coloque a própria vida em risco para não parecer preconceituoso. O meu objetivo, passando essa minha opinião, não é defender piloto nem atacar passageira, mas mostrar que a realidade é mais complexa do que quem vê de fora, né, de quem não está ali todo dia. Se a gente quer uma sociedade mais justa, precisa aprender a discutir com mais técnica, mais empatia, menos julgamento automático. As pessoas já vêm de casa com uma opinião formada. Refletir dói, mas dói menos do que cair. Cair de uma moto é uma coisa muito, além de dolorosa, é uma coisa que traz muito transtorno para a vida da pessoa, tanto para o piloto quanto para o passageiro. E a moto em si, ela não é perigosa. Perigoso é a forma com que a pessoa pilota, né? A forma como que a sociedade se comporta com relação à moto. Muitos não respeitam a moto, nunca andaram de moto, mas não respeitam a moto, não respeitam o motociclista por conta de alguns baderneiros que infelizmente existem. Eu acho que as pessoas deviam ter um pouco mais de consciência e, assim, respeito pelo motociclista é uma coisa que infelizmente eu desacredito, porque é um debate muito antigo e muitos motociclistas não se dão a respeito. Infelizmente, o respeito que o motociclista tem hoje em dia é o medo, né? Muitos motoristas têm medo de fazer alguma coisa com o motociclista porque sabe que é a classe mais unida que existe, né? Muitas vezes você está parado numa estrada, não para ninguém para te ajudar, mas um motoqueiro para. Não quer dizer que é só o motoqueiro que é solidário, mas na maioria é o motoqueiro que é mais solidário. E em qualquer situação prevalece o bom senso. A pessoa tem que parar para pensar e verificar que nem tudo ela, por não ter experiência com alguma coisa, acaba julgando de fora. É isso, gente. Eu deixo aí a reflexão. Considere se inscrever, qualifique o vídeo, se gostou, se não gostou. Deixa aí seu comentário, sua opinião.
que a sua opinião vai agregar também nesse debate, vai ajudar a gente a tentar entender melhor essa situação, qual que é o seu ponto de vista, tenta acrescentar aí o máximo da sua percepção a respeito do assunto. É isso aí, gente. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e pilotem com responsabilidade. No ronco do motor eu me encontro. Cada curva guarda um pedaço do meu sonho. Entre o sol e a chuva sigo em frente. O vento me ensina a ser livre pra sempre. Carrego cicatrizes, histórias no olhar. O asfalto é meu tempo, não vou parar. Estrada em mim, chama que não se apaga. Luz no horizonte, alma que nunca se cala. Entre montanhas, vales e o mar. Sou o que sou e sigo a rodar. Na solidão, encontro paz e clareza. Na multidão, guardo a minha firmeza. A vida é dura, mas sigo inteiro. Com cada queda eu renasço mais verdadeiro. Carrego cicatrizes, histórias no olhar. O asfalto é meu tempo, não vou parar. Estrada em mim, chama que não se apaga. Luz no horizonte, alma que nunca se cala. Entre montanhas, vales e o mar. Sou o que sou e sigo a rodar. Se o destino é incerto, eu deixo vir. A estrada fala e eu deixo ouvir. Liberdade é o preço que escolhi pagar. Na poeira e no vento aprendi a voar. Estrada em mim, chama que não se apaga. Luz no horizonte, alma que nunca se cala. Entre montanhas, vales e o mar. Sou o que sou e sigo a rodar. Se o destino é incerto, eu deixo ver. Estrada fora e eu deixo ouvir. Liberdade é o preço que escolhi pagar. Na poeira e no vento, aprendi a voar. E valeu! Feliz ano novo a todos!